Nós aqui, mais uma vez, eu quero, como sempre falo, louvar a Deus pela sua vida, pela presença de cada um de vocês que está participando dessa série. É uma série, irmãos, é uma série muito interessante, muito rica, e o título que nós demos para esta série é Entre Dois Altares. Repita comigo, Entre Dois Altares. É algo, querido, tão rico, mas tão rico, que eu estou assim muito empolgado, como eu me encontrei, como eu tenho louvado a Deus pela riqueza de detalhe dessas mensagens que estão sendo colocadas através do Espírito Santo de Deus para as nossas vidas. Então eu quero, uma vez mais, louvar a Deus, a vocês que se fazem presentes, também não esquecendo daqueles irmãos que serão contemplados via internet, na nossa plataforma da INCA, não é? www.inca.com.br, ou no YouTube, também nós temos lá, todo esse trabalho está sendo colocado para você ver em casa, né, colocar lá na sua televisão. Eu, por exemplo, vi, porque a gente corrige, né, alguns erros que nós estamos falando aqui, então é muito legal. Então, que você possa aproveitar ao máximo tudo aquilo que vai ser falado. Eu confesso aos irmãos que eu mexi nesse texto muitas vezes. É algo assim muito, muito rico. Irmãos, a ideia de que todos que estão dentro da igreja, todos aqueles que são membros da igreja, aquele irmão, aquela irmã, aquela pessoa que você convive com ela 1 ano, 2 anos, 3 anos, você conhece o crente há 5 anos, né? Então você conhece esse irmão prega, esse irmão ora, essa pessoa toca instrumento, ela canta, é uma pessoa ativa, não é um crente assim, somente membro de banco. São pessoas ativas na igreja. Então, você pensa que essa pessoa, ela tem um nível de santidade muito alto, que é uma referência para você. É uma referência para você. E aí o Espírito Santo de Deus está dizendo que muitas vezes não é. Não é. E quando eu prego, querido, quando eu estou aqui, pode acreditar no que eu estou lhe falando. Eu estou pregando para mim. Pastor, o senhor não é isso não? Estou aprendendo com vocês. Acredite nisso. Essa ideia de que aqui em cima todo mundo tem uma aura de santo não é uma verdade. Jesus, ele já falava isso. Olhe para aqueles senhores que estão lá no púlpito, olhem para eles. E nós olhamos para eles, porque Jesus manda olhar para eles. Aí Jesus diz assim: faça tudo que ele vos mandar fazer, mas não façam o que eles fazem. É forte. Então, queridos, é muito rico essa informação. E vamos lá. Parte 2. Né? Semana passada nós falamos quando Elias ele chama o povo para dizer: até quando você vai cochear entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Ou seja, não dá para agradar um e ao mesmo tempo agradar outro. Ou você vai agradar um ou vai agradar outro. Não tem jeito. Então vamos continuar. Nós estamos usando como referência o rei Davi. O rei Davi é um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi, ele cometeu alguns erros que nós precisamos aprender com os erros de Davi. Davi, ele cometeu falhas que nós estamos cometendo. São falhas. Devemos aproveitar e aprender isso e corrigir muitas coisas na nossa vida. Então, eu vou começar falando sobre os 2 altares. Repita comigo. São 2 altares. Trevas e luz. Fala. Deus
e o diabo. Fala céu ou inferno. Diga bênção ou morte. Fala maldição, paz, alegria, gozo. A Bíblia diz, querido, que não há maldição sem causa. Provérbio 26:2 diz: não existe maldição sem causa. Esses dois altares é o estado de indecisão espiritual. É aquela pessoa que não está firme. Cochear, nós falamos na semana passada, cochear é aquele que manca. É aquele que não é firme, ele não tem uma marcha. Ou seja, é muito comum falarmos sobre cochear, é aquele que aqui dentro da igreja ele é uma coisa e em casa ele é outra, totalmente diferente. É muito bom a gente aqui morar aqui dentro da igreja. Se pudesse, vou morar na igreja, porque lá fora nós temos um outro comportamento. Então esses dois altares que nós estamos batendo é um estado de indecisão espiritual, quando alguém tenta manter um pé na igreja e o outro pé no mundo. E você acredita que tem gente que faz isso? E você acredita que não são poucos os crentes que estão vivendo assim? Você acredita nisso? É por isso, querido, que vem tantos escândalos. É por isso que a cada momento tem um escândalo. Cada momento tem alguém que diz: não, eu não quero mais ficar em igreja nenhuma. Eu não vou porque eu estou vendo escândalo em cima de escândalo. O que significa ser escandalizado com o ministério? O que significa ser escandalizado com a igreja? Exatamente isso, porque não há uma diretriz, não há uma firmeza. Então tem sempre alguém com um pé na presença de Deus e um pé na presença do mundo. Isso se chama dois altares. Ou seja, não é só isso, é dividir a lealdade. É quando você decide servir a dois senhores. Você quer ser fiel aos dois. Você quer estar bem com o mundo, a linguagem do mundo, os prazeres do mundo, aquilo que o mundo gosta, mas também você quer estar bem com Deus. Ou seja, você quer servir a dois líderes com lealdade, e não só com lealdade, com obediência. Como? Me explica como você vai ser fiel ao mundo, ser obediente ao mundo, sem contrariar os princípios do nosso Deus. Nós estamos sofrendo uma avalanche, algo surreal que o mundo está fazendo. E é impressionante como o mundo ele vem distorcendo os valores cristãos. Nós vemos agora, acabamos, eu não sei nem o que aconteceu, não quero saber, não me interessa, mas eu imagino, não é? As passarelas, os carnavais, né? Os blocos, eu fico imaginando, nem quero saber o que saiu por lá, não é? E ainda tem outra coisa que me preocupa, são, abre e fecha aspas, igrejas que se dizem evangélicas, lideranças que colocam seus blocos na rua, que vão com as suas baterias, que vão com seus portas-bandeiras, que vão carregando a bandeira do evangelho, cantando hinos, louvores, com sintonia e sincronizados com baterias, com atabaques, fazendo um verdadeiro carnaval evangélico, como se Jesus precisasse usar essas coisas. E não são poucos aqueles que fazem isso. Eu estou falando de lideranças espirituais, de nomes, que estão conduzindo a igreja para um oba-oba, não. Então isso realmente é preocupante. O texto é: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o.
E se é Baal? Seguiu. Essa é a palavra de Elias. Em poucas palavras, entre dois altares é igual a um coração dividido. Dois altares é um coração dividido. É a fé indecisa. É a lealdade que está fragmentada diante de Deus. Eu vou explicar para vocês. Entre dois altares é um coração dividido. Ele é uma fé indecisa. É a lealdade fragmentada. E o que me chama a atenção aqui, que não é de mim para você, não é de você para mim, não é o que eu penso de você, o que você pensa de mim. Não é o meu julgamento a sua pessoa e nem você a minha pessoa. É quando Deus é diante de, repita comigo, diante de Deus. O que significa diante de Deus? Significa que quem está avaliando todas as coisas que nós estamos fazendo é Ele. É Ele que está aprovando, ou é Ele que está reprovando, ou é Ele que está concordando, ou é Ele que não está concordando. Então, diante dessa exposição, onde você tem um coração dividido, fragmentado, indeciso, eu, pastor Gilberto, preferi não correr o risco de fazer coisas que supostamente possa desagradar a Ele. Então repita comigo, nunca, tá baixo, vamos lá, nunca é daqui para lá, é sempre de lá para cá. Aprenda isso. Diga, não é porque eu amo a Ele, é porque Ele me ama. Presta atenção, não são, repita comigo, não são os meus segredos para Ele, são os segredos dele para mim. Repita, não é porque Ele me chama, não é porque eu chamo por Ele, é porque Ele chama pelo meu nome. É quando Ele me chama. Não é porque eu amo, é porque Ele me ama. Então, a nossa função é fazer agradar a Deus ao máximo. Ao máximo. É a nossa função. Então, queridos, seguindo essa análise, estamos falando de pecado, né? Davi, ele cometeu um pecado, né? Falamos na semana passada sobre a sequência de pecados que Davi cometeu. E quando você comete pecados repetidos, quando você começa a fazer uma série de pecados, você vai gerar uma coisa chamada iniquidade. Repita comigo, iniquidade. É exatamente o tema de hoje, iniquidade. Pastor, então vamos definir bem. O que é pecado? Pecado. O pecado é aquilo que é visível. O pecado é o fruto visível. Repita comigo, o pecado é o fruto visível. Ou seja, você mentiu, você adulterou, você roubou, você matou. Ou seja, você gerou o fruto. Isso é pecado, ok? Na Bíblia, o pecado, ele é um ato cometido. Repita comigo. Na Bíblia, o pecado é um ato cometido. Vamos repetir para a gente entender isso? Na Bíblia, o pecado é um ato cometido. Diga assim, eu pequei. Significa que você fez alguma coisa que contrariou a Deus. Isso é pecado. Pecado é aquilo que aparece. Pecado é algo que você pode, às vezes, testemunhar. É algo que aconteceu, ele aparece, ele é divulgado. Ou seja, vamos dar alguns exemplos do que é pecado. A mentira falada. Diga,
A mentira falada. É quando você fala mentira. Não é? O mentiroso, ele fala mentira. Então, a mentira falada é pecado. Ou seja, é aquilo que aparece. Outra coisa, o que é pecado? É o adultério praticado. Está dando para vocês entenderem? Repita comigo: a mentira falada, o adultério praticado. O que é adultério praticado? Você adulterou, acabou. Não tem como sair, tá claro, você adulterou. E agora? A coisa aconteceu. Isso é pecado. Ou seja, e o que é pecado? É a decisão tomada errada. Fala, pecado é quando eu tomo decisões erradas. Decisões erradas, querido. Ou seja, o pecado é quando você vai fazer uma transgressão daquilo que Deus determinou para você fazer. Você rompeu os limites. Você quebrou regra. Mas isso aconteceu. Não dá para você fugir. Entendeu? Eu estou pensando em trair. Não, você traiu. Eu estou pensando em roubar. Não, você roubou. Eu estou pensando em mentir. Não, você mentiu. Está dando para vocês entenderem o que eu estou falando? Isso é pecado. Em termos mais simples, o pecado é o comportamento. O pecado é o que a pessoa faz. E aí eu te pergunto, há alguém entre nós que não tenha cometido pecado? Fala comigo, todo dia. Todo dia. De alguma forma, não é? De alguma forma nós estamos errando muito. É por isso que no início da minha fala eu estou falando para os irmãos, olha só, tem todo mundo que está aqui dentro, tem todo mundo que tem aquela cabecinha, não, o irmão é uma benção, outra é uma benção, que a mente dele está limpa, que as coisas estão muito legais dentro da cabeça dele, e isso vale para ministério. E se a mente do ministério não for uma mente saudável, não for uma mente pelo menos, mais ou menos curada, se ele é doente, e se ele está mal, imagina o rebanho, o que ele vai dar para o rebanho? O que ele vai trazer? É o tal do não tem nada a ver. Não, vamos botar o bloco na rua, não tem nada a ver. Ah, pecado é o que a pessoa faz, sempre diante de Deus. O pecado é quando o homem sai do padrão, é quando o ser humano ele sai do padrão. Mas qual é o padrão? O padrão é meu? O padrão é seu? O padrão é nosso? Não, o padrão é estabelecido por ele. Toda vez que se quebra o padrão que ele definiu, que nós pudéssemos manter uma vida, é isso, quebramos o padrão, pecado. Ou seja, é a prática que é contrária à vontade de Deus. Quando nós praticamos, tudo é ser pecado, está sempre algo que aconteceu. É algo que aconteceu, não é que vai acontecer. Eu roubei, aconteceu. Eu matei, aconteceu. Eu menti, aconteceu. Né? Então eu estou pensando em roubar. Não é isso, eu estou dizendo que você roubou. Você adulterou, você traiu. Isso é pecado. Então, na verdade, eu volto aqui falar sobre o pecado, eu espero que vocês estejam entendidos, mas eu queria muito bater em algo que pouco se fala, que atrai maldições. O nosso propósito é chegar em fevereiro do ano que vem com a mente esclarecida sobre esse assunto. Então diga, o pecado é o ato praticado, ok? Então vamos dizer que o pecado é o fruto de uma árvore. Fala, o pecado é o fruto de uma árvore. Como se dá o nome dessa árvore? O nome dessa árvore é iniquidade. Iniquidade é diferente de pecado.
Pecado é o fruto colhido de uma árvore que tem raiz, que é exatamente a iniquidade, que está muito pouco sendo divulgado. Não, a igreja não prega iniquidade. Eu nunca vi alguém bater na iniquidade, na árvore, dessa raiz que está escondida. Não, eu vejo muito pouco. E a partir de agora, irmãos, a partir de agora, eu chamo a atenção dos irmãos, você que vai ver isso na mídia, eu chamo a atenção dos irmãos porque a coisa agora vai ficar profunda, vai ficar muito séria. Então não se distraia, fique concentrado como vocês estão, porque a minha oração diante de Deus é que todos nós aqui, inclusive eu, nós possamos aprender o que o Espírito Santo de Deus está nos trazendo. Presta bem atenção. O que significa iniquidade? Já que o pecado é o ato, se o pecado é o fruto, e se a iniquidade é alguma coisa que está escondida, que está gerando o pecado, o que é então iniquidade? A primeira coisa que eu aprendi aqui, que a iniquidade é perversidade interior. É a pessoa perversa, sempre olhando sobre diante de Deus. Fala, diante de Deus, perversidade interior. Quem faz esse juízo é Deus. Ele olha para mim, olha para você, está ali um perverso interior. Isso é interior, está dentro de nós. Então repita, iniquidade é perversidade interior, está dentro, ok? Mas aí, pastor, ficou muito difícil. O que é perversidade interior? Você falou perversidade, eu não entendi. Então eu vou explicar para você o que é perversidade interior. Olha como a coisa é profunda, irmãos. É o estado do coração que se inclina. É o estado do coração que se inclina naturalmente. É natural. É simples assim. Para o mal. É o estado do coração que se inclina naturalmente para o mal. Distorce o que se chama mal, ou seja, e põe disso como se fosse normal. A pessoa faz isso simplesmente normal. Ela criou um padrão completamente distorcido. Acabou, é interior. Perversidade interior alimenta pensamentos impuros. Fala, perversidade interior alimenta pensamentos impuros, pensamentos maliciosos ou enganosos. Perversidade resiste à verdade e também resiste à correção. Você conhece alguém que você fala, não adianta. E o interessante de tudo é que aqui na frente, eu sei que vai chocar os irmãos, mas aqui na frente, tu sabe o que a Bíblia fala para mim? Se afasta dessas pessoas, manda embora do seu relacionamento, corta completamente o contato com essas pessoas, se afasta dela. Mas nós queremos salvá-las, queremos achar que essas pessoas têm jeito. A Bíblia diz que não. Isso está inteiro, está na raiz dele, não adianta. Não tem como corrigir essas pessoas. Ou seja, é um coração desalinhado, completamente desalinhado com Deus. Onde o mal deixou de ser um acidente, ele se tornou uma direção. O mal é uma direção para essa pessoa. Ela está completamente direcionada a fazer todo nível de maldade. Então eu estou esclarecendo para você.
O que significa iniquidade? Iniquidade, querido, é uma distorção moral. Iniquidade, repita comigo, toda iniquidade é uma distorção moral, porque é interior, ok? Nós falamos, é interior. Iniquidade é uma distorção moral. Então você vê, pastor, mas então o que é distorção moral? Eu vou explicar. E distorção moral é quando um coração deixa de lutar contra o pecado. Distorção moral é quando ela deixa o coração parar de lutar contra o pecado e passa a negociar com o pecado. Isso é falta de caráter. Isso é falta de obediência, de fidelidade a Deus. É quando ele começa a negociar com o pecado. É quando a bússola moral não aponta mais para o norte da verdade. Bússola, né, Maria? A bússola não mostra mais, mas passa a apontar para os desejos pessoais. A referência que tem que ser vinda do alto para nós, passa a ser de mim para mim mesmo. Fala comigo, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Tudo se volta para mim. É isso. Quando na verdade eu estou assim indignado com o que eu estou ouvindo, ou quando eu estou vendo que sai daqui. Eu tenho batido muito nisso. A igreja não prega mais essas coisas. Então, na verdade aqui, queridos, iniquidade, ela não é o ato. Pecado é o ato. Diga, pecado é o ato. Iniquidade não é, fala, iniquidade não é o ato. Então o que é, pastor? Explica. Iniquidade é a deformação. É a deformação que gera o ato. Deu para você entender isso? É alguma coisa que mexeu e que fugiu, aquilo que perdeu a originalidade. Aquilo que você olha não é verdade. Aquilo que você está vendo é falso, é mentira. Não é verdade. Parece, diga, parece que é, mas não é. Isso é muito triste. Mas nós estamos reclamando. Por que as maldições estão tão próximas de nós? Por que os problemas nos cercam? Por que as portas estão fechadas? Por que as coisas estão desse jeito? A Bíblia é clara, não existe maldição sem causa. Então eu entendi que iniquidade é algo que precisa ser tratado entre nós. Se queremos ser curados, precisamos tratar dessa forma. Ou seja, você falou em deformação que gera o ato. Repete, deformação que gera o ato. Eu usei essa palavra. Aí eu falei assim, peraí, o que é deformação que gera o ato? O que é isso? Então vamos lá. É o resultado visível. É o resultado visível de algo que já foi deformado dentro. Quando você está falando de iniquidade, significa que aqui dentro tem alguma coisa que não está normal. Aqui dentro tem algo que está deformado. E aquilo que está deformado agora eu vou colocar na prática, que gera o pecado. Aqui dentro está deformado. Aqui dentro está errado. Os conceitos, esses valores, a luz sempre diante de Deus estão errados. E isso é uma árvore que vai ficar gerando sem parar. Então não adianta nocautear o pecado. Não adianta tentar aniquilar o pecado. Não adianta você podar o pecado. Não adianta você libertar o homem do pecado se você não mata a árvore da iniquidade. Essa pessoa vai continuar gerando fruto do mesmo jeito. Hoje ela para, amanhã ela para, o ano que vem ela vai fazer a mesma coisa. Não para. Não há transformação. E por que então eu não sou curado? Por que eu não mudo? Por que essas coisas continuam
me oprimindo. Por que essas coisas estão dentro de mim o tempo todo? Porque você nunca tratou, nunca quis tratar isso de forma profunda. Por que existe tanto crente, homens e mulheres de Deus, sofrendo danos, vidas, e assim, são anos e anos e anos? Você já percebeu que a igreja trabalha em ciclo? Ela fica gerando em ciclo? Irmãos e irmãs, hoje é quinta-feira da vitória, venham! Hoje é sexta, irmão, a campanha A, a campanha B, a campanha C, mergulha aqui, mergulha ali. E você já percebeu que são sempre os mesmos? Os mesmos insatisfeitos. São sempre os mesmos, me dá, me dá, me dá, me dá. Você já percebeu isso? Você já percebeu que as pessoas vêm à frente e dão um grande testemunho? Ganhou casa própria, ganhou carro, abriu a porta de emprego, abriu. Daqui a 15 dias, um mês, essa pessoa está choramingando de novo. Você já percebeu isso? Gente, pelo amor de Deus! Isso é um assunto muito sério. É quando o erro deixa de ser um acidente. Fala, é quando um erro deixa de ser um acidente e passa a ser consequência natural do que a pessoa se tornou por dentro. O que nós fazemos não é acidente. Nós fazemos isso naturalmente. Essas coisas estão tão dentro de cada um de nós que flui, mas flui. Quando vem eu estou lá. E você vai perceber que não sai. É quando o interior já está corrompido, a ponto do pecado se tornar apenas a manifestação externa do que foi aceito interiormente. O pecado está sendo gerado de forma externa daquilo que já foi gerado dentro. Primeiro dentro. Deu para entender? O pecado é a prática. Você colocou em prática aquilo que a mente já conduziu você, aquilo que já sugeriu você, e você obedece, você vai lá e faz. Então o problema não é porque você adulterou, não é porque você traiu tua esposa, não é porque tua esposa traiu teu marido, não é porque você mentiu, porque você roubou, não é esse o problema. É pecado, tem que ser tratado, vai para o inferno, mas na verdade, quem está cuidando interiormente do ladrão, do adúltero? Quem está cuidando para que essa pessoa pare de fazer isso? Não adianta você botar a tesoura, pegar o machado e cortar um galho. Você tem que ir na raiz. Se não matar a raiz, ninguém se cura. Ninguém cai de repente. Repete comigo. Ninguém cai de repente. De novo, repete comigo. Ninguém cai de repente. Ninguém, eu caí. Tu caiu? Não, mas foi de repente. Mentira, tu não caiu de repente não. Mentira. Eu vou explicar para você. Eu faço gabinete, eu sei o que eu estou falando. Você que muitas vezes, vale todo mundo aqui, que é viciado em pornografia. Esse pastor caiu de novo. E caí de novo. Pastor, tem 1 ano que eu não vejo pornografia. Não é que eu caí de novo? Você, seu miserável, tu caiu de novo? Tá, tu caiu. Fala pra mim, como é que foi? Não, eu caí. Foi de repente. Mentira, tu não caiu de repente, não. Quando a árvore querendo gerar fruto, o Espírito Santo que habita em você, ele te advertiu: olha, tu vai errar, hein? Olha, tu vai cometer o erro, hein? Não faça isso. Ele te advertiu, não foi de repente.
Ele falou ao teu coração, você decidiu desobedecer, e aí você gerou fruto. Então não vem dizer para mim que foi de repente, não existe de repente. Primeiro o interior deforma, repete comigo, antes do pecado, o interior deforma. É forte, né? Ele deforma. É para isso que você tem o Espírito de Deus. É para isso que nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo está em vigilância, ele não dorme. Ele está dentro de nós exatamente para... É o gatilho que você tem, é o dispositivo que você tem para normalizar essa tentação, essa coisa que tanto nos persegue. Então, primeiro, o interior deforma. Depois que ele deforma, depois ele vai fazer o seguinte: o comportamento só vai revelar a queda. Repete comigo: primeiro, o interior deforma. Depois, o comportamento apenas revela a queda. Deu para você entender? Primeiro ele deforma dentro, depois eu coloco em prática. O meu comportamento, eu estou olhando o objeto e desejo roubá-lo. Interiormente eu estou sendo deformado. A minha mente está recebendo algo muito perigoso, que é roubar. Eu estou sendo induzido a roubar. E dentro de mim eu não obedeço ao Espírito Santo. E me inclino a roubar. Então eu estou sendo deformado primeiro dentro. Eu planejo dentro, eu orquestro tudo, a maneira com que eu vou fazer isso interiormente. Quando eu me comporto roubando, quando eu roubo, o meu comportamento reflete a queda daquilo que já está dentro do coração. O silêncio de vocês está me agradando. Você imagina que para escrever isso? Você imagina, eu fico vibrando com isso. Como está sendo importante para a gente. É o prazer do erro. Diga, iniquidade é o prazer do erro. É a consciência cauterizada, o que piora bastante. É a consciência cauterizada. Você sabe o que é cauterizada? Sabe o que é cauterizada? Alguém pode definir para mim aí? Cauterizada, o que é cauterizada, Fernando? Sabe, alguém pode dizer para mim? Hein? Acabou, engessada, acabou. Inflexível. Não tem como mexer nisso. Está endurecida, enferrujada. É essa consciência. Se fosse para o bem, maravilha, mas sempre é para o mal. Sempre é para uma coisa ruim. É o coração que já perdeu o temor. É o coração que já perdeu o temor. É o padrão interno corrompido. Fala, padrão interno corrompido. Alguém tem que tratar isso, gente. Pecado, repete comigo. O pecado é o fruto. A iniquidade é a raiz. Eu quero que você não esqueça disso. Vamos lá. O pecado é o fruto. A iniquidade é a raiz. São coisas bem diferentes aí. Bem diferentes. O pecado, repete comigo, bem alto, me anima aí, vamos lá. O pecado é o ato. A iniquidade é a natureza deformada. Vamos repetir? Dá para fazer mais alto, que é para memorizar? Diga comigo, o pecado é o ato. A iniquidade é a natureza deformada.
Não adianta tratar o pecado. Não adianta combater o pecado. É a mesma coisa que ficar andando em ciclo. Ou seja, há uma metástase. Seria isso, Fernando? Há uma metástase espiritual aqui. É um câncer. Não adianta tirar aqui, tirar ali, tira lá, tira aqui, se a metástase não foi tratada. Daqui mais um tempo está tudo lá de novo. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. É para isso que o Evangelho é pregado, é para isso que Deus se manifestou, é para isso que a Bíblia existe, é para isso que a igreja existe. Ela tem que tratar isso, e eu entendo que isso é de forma imediata. Sabe por quê, irmãos? Nós estamos ficando muito doentes. Muito doentes. Repete comigo nesse mesmo tom de voz. O pecado acontece uma vez. Fala, o pecado acontece uma vez. Repete, a iniquidade permanece no coração. Há uma diferença muito grande. Eu pequei. Tu pecou. Tá bom. Teu pecado está perdoado. O teu pecado está perdoado. Mas amanhã tu vai pecar de novo. Então não é pecado. O teu problema não é pecado, o teu problema é iniquidade. Se não tratar essa árvore, acabou. Você vai continuar pecando o tempo todo. Você pode ficar 2 anos, 3 anos, não vai mudar. Você não muda. Repete comigo. Vamos lá, me anima aí. Fala comigo. O pecado pode ser um ato, pode ser um deslize. Fala assim, eu pequei. Foi um deslize. Repete comigo, a iniquidade é um estado interior. Há uma diferença imensa sobre isso. Você escorregou, você caiu. O cair, o homem cai. O levantar é de... Agora, imagina. Cai, Deus levanta. Cai, Deus levanta. Cai, Deus levanta. Cai, Deus levanta. Até quando? Até quando você vai coxear? Até quando você vai ficar desse jeito? Então repete comigo, a iniquidade é um estado interior. Eu agora, irmãos, estou entendendo por que essa igreja aqui se chama Cura da Alma. Sabe, pastor Fernando, eu estou pensando em fazer uma sala de conversa, que vocês chamam de podcast. É sala de conversação, faz qualquer coisa. Eu acho que eu vou abrir esse negócio. Eu acho que eu vou levantar esses temas. Vocês vão abrir? Vão abrir um podcast? Vão abrir? Porque ninguém toca nesse assunto, amigo. Eu creio que vai gerar um problema sério aí. Será que vai ter público? Vamos pensar nisso. Né, Aguinaldo? Vou pensar nisso, né? Que coisa. Fala comigo assim, vamos lá. Mas aí eu preciso de animação, vamos lá. O pecado é um evento. De novo, o pecado é um evento. Fala assim, aconteceu. Fala, aconteceu. É um evento, aconteceu. Pastor, o pecado aconteceu, é um evento. Repete comigo, a iniquidade é um sistema. Gente, isso é muito sério. É muito sério. Por favor, quem tem ouvidos, ouça. Vamos repetir? Você que está aí na internet, repete comigo. O pecado é um evento. A iniquidade é um sistema. Não adianta você cuidar de um evento. Evento. Aconteceu. As pessoas, nós somos inclinados a sofrer esse tipo de queda. Somos, claro. Agora, quando você
permite que o sistema domine, acabou, querido. Não tem jeito. Uma pessoa, ela pode cair em pecado, e no mesmo tempo que ela caiu no pecado, ela pode se arrepender. Ela pode se arrepender do pecado. Ela pode. Certo que pode. Mas a iniquidade é assim. Quando a iniquidade domina, quando ela domina, o pecado vira padrão. Não é um deslize. Não é um evento. O que significa pecado padrão? Pecado padrão é a consciência, ela para de acusar a pessoa. Você caiu, você pecou. De muitas formas você peca. Você vai diante de Deus, apresenta o teu pecado e Deus te perdoa. Não tem problema, Deus te perdoa. Mas quando você permite que a iniquidade seja dominante sobre o pecado, então a sua consciência para de te acusar. E se a tua consciência para de te acusar, aonde está o arrependimento? Se a tua consciência para de te acusar, aonde está o perdão? Isso virou uma prática. Isso virou algo da rotina. Você perdeu a vergonha, tu perdeu o caráter, você já é dominado por alguma coisa muito maligna. Eu volto a dizer, e eu vou repetir até morrer, diga comigo: o bem que eu quero fazer... Vocês falam baixinho, né? Estou assustando vocês? Vamos lá. O bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, eu faço. E se eu faço o que eu não quero, e se eu não quero, quem está fazendo? Quem está fazendo? Se eu não quero, mas continuo fazendo. Quem está fazendo? Quem? Ou seja, está dentro de nós. Não adianta você dizer: onde é que está o diabo? O diabo está lá, o diabo está ali, Satanás está lá, Satanás está aqui. Olha lá o diabo, olha lá o demônio, olha lá uma pessoa endemoniada, olha lá o pecador, olha lá. Olha para você, querido. Olha para você. O demônio está aqui. O mal está aqui. Ele está aqui dentro. E a Bíblia diz: você precisa dominar esse sentimento. Você precisa resolver isso dentro de você. É tremendo. O erro, ele passa a ser algo planejado. Erro planejado. É aí que o coração entra no modo de destruição espiritual. Queridos, fala, um coração que entrou no modo de destruição espiritual. Ele está no modo de destruição. O coração dele agora está modulado, ele está ali. Todo o coração dele, toda a área da vida dele está dominado por alguma coisa muito ruim. É uma árvore. Diga, é uma árvore. E se toda árvore está viva, ela tem raiz. Fala, toda árvore que tem vida tem raiz. E se tem raiz, cresce. E se cresce, gera fruto. O pecado de Davi não foi um erro isolado. Não foi um evento. Aparentemente, a queda dele com Betseba, a Bíblia diz que foi um evento. Mas você vai perceber que não. Davi, ele nos ensina muitas coisas aqui. Não foi um erro isolado, não foi.
Foi um processo progressivo que mostra exatamente como a iniquidade funciona. Davi, ele nos ensina muito sobre isso. Primeira coisa que nós aprendemos com os erros de Davi: o pecado é um pecado visível. Fala, o pecado de Davi foi um pecado visível. Ele foi visível. Foi visível. Davi adulterou. Repete, Davi adulterou. Percebeu? É um ato. Davi cometeu um ato. Qual foi o ato de Davi? Visível. Betseba. Ele pega e ele adultera com ela. Ele cometeu um pecado. Se Davi, após olhar Betseba, se ele pega Betseba, deita com ela, e se ele engravida ela, se ele cometeu adultério, mas se ele para ali, se ele parasse aqui e se arrependesse da prática do erro dele e confessasse a Urias, confessasse a Deus o pecado dele, a sequência do erro dele não passaria para sua família, não atingiria filhos, ficaria e pararia nele. Ele adulterou. Isso que na verdade já o adultério já é uma coisa muito grave, mas ainda era um ato isolado. O adultério de Davi com Betseba era algo isolado, era só um pecado. Mas o que acontece? Se ele tivesse confessado ali, a história não teria terminado do jeito que aconteceu. Agora entra a iniquidade. O que é então? A iniquidade agora ela vai aproveitar e vai operar, e ele vai fazer uma série de coisas que não poderia fazer. Ou seja, ele poderia até esconder esse pecado, mas dos olhos de Deus não. Ou seja, o pecado de adultério de Davi muda tudo. Muda tudo. Ele chama Urias. Olha o texto. Ele peca, ele sabe que Betseba está grávida, ele agora chama Urias. Olha só, ele chama Urias. E agora ele passa a manipular uma situação errada. Ele chama Urias e mente. Olha o que ele faz. Ele mente para proteger a imagem dele. Ele chama Urias. Urias, vem cá, Urias. Deita com a tua mulher, Urias. Ele adultera, ele mente, ele engana. Olha a iniquidade aparecendo aí. Olha a iniquidade aí. Ou seja, agora ele já não só está pecando, é um coração deformado. Davi, ele começa a deformar a mente dele, ela agora vai se inclinando para uma coisa que desagrada a Deus. Ou seja, ele está tentando manter uma aparência que na verdade não era. Isso tem muito a ver com cada um de nós aqui. Outro passo, ele contamina pessoas inocentes, ele contamina outros. A iniquidade, ela nunca fica isolada, Na verdade, Davi envolve Joabe. O que Joabe tem a ver com a queda dele com Betseba? O que Joabe tem a ver com ele e Urias? Não, ele chama Joabe. Ele pega os soldados, ele pega toda uma estrutura militar e coloca diante do fronte para morrer. Ele não deseja somente que Urias morra. Ele pega Joabe e coloca Joabe como um mensageiro de uma coisa maligna, falsa, que não era real. Joabe entra de tabela nisso aqui. Aceita uma ordem de um comando que é completamente errado. Soldados inocentes vão morrer com Urias. A ordem era mata Urias. Urias era comandante. Quando ele foi para a batalha para morrer, ele levou uma tropa com ele. Morreu todo mundo lá.
Repete comigo: gente inocente morre nessas coisas. Isso é a marca da iniquidade. Triste. Ela arrasta inocentes para dentro do erro. Eu vou repetir para você entender como nós precisamos parar com isso. A iniquidade, ela arrasta inocentes, pessoas inocentes que não tem nada a ver com isso, para dentro do erro. Eu poderia falar aqui de Rispa, que perdeu seus filhos, enforcado, foi Davi, dos Gebeonitas. Poderia falar da família de Acabe, das linhagens de Geazi. Poderia falar sobre muitas coisas. A iniquidade, ela avança para o fundo, ela mergulha. Agora Davi, ele vai alterar o quadro que já era ruim, e ele vai partir para o assassinato. Olha só, adultério, mentira, engano. Deu para você entender isso? Ele agora vai partir para o assassinato. Ele manda matar Urias. Aqui vemos o pecado clássico. Diga o pecado padrão, fala, o pecado padrão. Ele manda matar uma pessoa. O homem de Deus, escolhido por Deus, ungido por Deus, agora ele estava mandando matar uma pessoa inocente, para cobrir o pecado dele, para esconder o erro dele. Traiu o amigo, deitou com a mulher dele, engravidou ela, tentou colocar o cara na cama com a mulher, ele resistiu, pegou gente inocente, mandou carta para matar ele. Aqui está o padrão. O padrão. Repita bem alto, fala bem alto comigo. A iniquidade sempre faz o pecado evoluir. Ah, não, eu quero que você grave isso. Vocês estão assim meio assustados, eu estou preocupado. Não sei nem se vocês voltam quinta. Vamos lá. Está cansado do feriado, é isso? Tomou muita Coca-Cola, comeu muito macarrãozinho? Então vamos lá. Bem alto, que tem público aqui, gente. Parece que eu estou pagando para 2 pessoas. Tem uma multidão aqui, vamos lá. A iniquidade sempre faz o pecado evoluir. Deu para você entender? Imagina que o pecado é um fruto. Esse fruto, ele só vai evoluir, ele só vai crescer, ele só vai amadurecer, ele só vai ser gerado o fruto quando estiver maduro, se a árvore estiver mandando o néctar para lá. Se a árvore é fraca, se a árvore está debilitada, se a árvore não tem potencial, o fruto, ele pode até vir, mas ele é tão anêmico, ele é tão raquítico, ele é tão ruinzinho, que ele cai sozinho. O nosso problema, pastor Jorge, é que nós estamos nutrindo o pecado, nós estamos alimentando o pecado, através do quê? Da iniquidade que está interior, ela está dentro de nós. Coisa linda. Davi, olha só, ele começou com, a primeira coisa dele, desejo. Fala, eu sei muito bem o que é desejo. Viu como é que vocês diminuíram a voz? Vamos lá. Eu sei muito bem o que é desejo. Ah, meu Deus, esse negócio de desejo. Ah, se nós fôssemos trabalhar aqui só no desejo. Que vontade. Passou do desejo para o adultério. Olha a escada, olha o declínio. Ele passa do desejo para o adultério. Depois do adultério, ele passa para a mentira. Depois da mentira, ele vai para a manipulação.
Depois da manipulação, ele vai para a corrupção. Fala comigo, vamos repetir todo mundo? Desejo, adultério, mentira, manipulação, corrupção e assassinato. Assim, ó. Fala, queda livre. Meu Deus, isso é muito sério. Eu disse que, eu coloquei aqui e vou passar para você. Essa é a escada. Esse é o declínio. Essa é a queda livre que eu chamei a escada da iniquidade. Eu poderia botar a iniquidade de forma crescente, evoluindo, mas eu preferi colocar de forma decrescente. Ela não traz exaltação, muito pelo contrário, ela coloca você no abismo. Muitas vezes difícil, nunca poder sair de lá. O problema de Davi não foi apenas o adultério. Não foi apenas o adultério. Foi o que veio depois. Ele adulterou. Tentativa de encobrir, perda de temor, normalização do erro. Esse foi o erro de Davi que nós temos que aprender. Repita comigo. Tentativa de encobrir, perda de temor, normalização do erro. Meu Deus, como isso é rico! Como isso é importante para as nossas vidas. Nós sabemos muito bem do que estamos falando aqui, irmãos. Não há um inocente aqui entre nós. Repete, pelo amor de Deus, vamos lá. Tentativa de encobrir. Quem não sabe o que é isso, querido? Perda do temor, normalização do erro. Davi, quando ele é questionado pelo profeta, ele entendeu. Se Davi tivesse feito isso antes, as coisas da vida dele, dos filhos deles, da linhagem dele seria diferente. Ele interromperia isso lá, porque Davi, apesar de tudo, quando interpelado da queda dele, ele entendeu. Ou seja, o pecado, o que ele entendeu? Eu estou interpretando o coração de Davi. Ele disse, o pecado foi um momento. Quando eu vi Betseba, quando eu chamei Betseba, e quando eu deitei com Betseba, quando eu traí meu amigo, eu adulterei, esse pecado foi um momento. Esse pecado foi um deslize. Esse pecado foi um ato isolado. Ele entendeu isso. Mas só que ele evolui, ele cresce. Então, a iniquidade foi um estado do coração. Ele entende, eu pequei, foi um momento, mas eu dei asas ao pecado, evoluí, cresci, e então eu não pequei somente, eu cometi iniquidade. A iniquidade que está no meu coração. Ele agora vai gerar o Salmo 51, e o Salmo 51 vai explicar isso. O pecado é cair, a iniquidade é continuar caindo e se acostumar com a queda. O pecado é tropeçar, todo mundo tropeça. A iniquidade é caminhar deliberadamente no erro. É quando você faz o caminho. Caiu aqui, bota aqui esse negócio. Deixa aqui, bota aqui. Isso. Aqui, isso aqui é o tal do microfone, né? Que bota aqui para. Mas vai dar para ouvir isso. Então, deixa eu ver aqui que não pode perder o contato com o pessoal. A iniquidade é caminhar deliberadamente com o erro. Você acha que não tem alguém aqui que precisa ouvir isso? Você que está aí? Claro. Pecado. Todo pecado Deus perdoa.
todo pecado Deus perdoa. Pode botar aqui para mim? Todo pecado Deus perdoa. Só um minutinho aqui que é ao vivo, né? Tem que botar esse trem aí. Senão não sai direitinho. Botou? Pronto. Obrigado. Todo pecado Deus perdoa quando existe o arrependimento. A iniquidade, querido, não. A iniquidade não. O tratamento da iniquidade com Deus é outra coisa. Você peca, você se arrepende do pecado, você confessa o pecado, e você abandona o pecado, tu encontra de Deus misericórdia. Diga comigo, se eu pecar, se eu me arrepender, se eu confessar, e se eu abandonar, eu encontro de Deus misericórdia. Essa é a parte mais fácil. Iniquidade não. Deus precisa quebrar. Deus precisa tratar de forma profunda. É muito mais. A iniquidade é uma série, é uma árvore gerando muitos frutos. Tem que ser tratado. Não estamos falando de um fruto aqui, outro ali, outro acolá. Não! Isso Deus resolve. O problema é a árvore, o problema é a raiz, é o que está dentro de mim, é o que está gerando dentro de nós. Por isso nós resistimos à regeneração, por isso nós resistimos o nascer de novo. A queda, ela não começou quando Davi viu Betseba. A queda não começou ali. Não. Começou quando ele perdeu a vigilância. Perder a vigilância espiritual é grave. A Bíblia diz: desperta, acorda, acorda. O teu adversário, ele está... Acorda! Nós temos uma luta espiritual em andamento, não dá para cochear. Ou seja, ele relaxou na disciplina. Fala, falta de vigilância, relaxar na disciplina. Isso é grave. Ou seja, Davi ficou confortável demais. Ele era para estar em guerra. Ele era para estar no campo de batalha. Ele não era para estar em casa. Ele não era, eu tenho dito aqui, volto a dizer, trabalha com mente, ocupa a tua mente. Mente vazia, oficina do diabo. Ou seja, estar confortável demais é um problema. Toda a iniquidade, ela nasce nessa maneira aí. É nesse estado ocioso que ela vai. É aqui. Primeiro, repete comigo, primeiro o coração esfria. Depois o pecado aparece. Ah, vocês falam baixo, eu gosto tanto que vocês falem alto. Vamos lá. Primeiro o coração esfria. Depois o pecado aparece. É sempre assim. Estamos vivenciando o pior de todos os tempos. Estamos vivendo o pior de todos os tempos, onde só os mais avivados à luz da Bíblia vão sobreviver. Difícil isso. A Bíblia é muito claro, ao que vencer. A Bíblia diz que são muitos os chamados. São muitos os chamados. Mas poucos serão os escolhidos. Na nossa mente nós achamos que nós somos escolhidos. Na nossa mente nós achamos que estamos bem com Deus. Olha o fruto, querido. Olha o fruto. Olha o fruto, porque pelo fruto tu conhece a árvore.
Se os seus frutos forem frutos do Espírito, se você está gerando de Deus, você vai para o céu. Agora, se você não muda temperamento, se você não muda comportamento, se você não tem paciência, se você é enraivecido, se você adultera, se você está aqui de máscara, tu vai para o inferno, amigo. Está perdendo o teu tempo aqui dentro. Que é isso? Nós estamos vivendo esse tempo, querido, onde poucos vão sobreviver. O que eu estou afirmando aqui reflete uma interpretação religiosa de um período de dificuldade crescente. Dificuldade crescente. Estamos planeando, não há crescimento. Referindo-se ao conceito de final de tempo, vivendo os últimos dias na terra, vivendo os últimos dias, estamos vivendo os últimos dias na terra desse jeito, dessa forma que estamos, com a igreja que nós estamos vivendo? Não sei. Onde os tempos são descritos na Bíblia como dias difíceis, onde a fé e a luz estão escritas de uma forma bem clara, são vistas como a coisa mais essencial, a coisa mais primordial na nossa vida, é o que é mais importante para a nossa sobrevivência. E quando eu falo de sobrevivência, eu não estou falando somente de uma vida aqui entre nós, uma vida terrena. Quando eu falo de sobrevivência, significa herdar a vida eterna. Lembre-se, ao que vencer, ao que permanecer até o final, estes herdarão. Os tempos atuais são particularmente desafiadores e encontra base em passagens bíblicas, como em 2 Timóteo, capítulo 3, de 1 a 5, que descreve características de pessoas que vivem nos últimos dias. Estou falando de crente, hein? Estou falando de mundo, não. Estou falando de cristãos que estão vivendo entre nós. Existe uma parcela de crentes que se comportam dessa forma. Inclui aqui egoísmo, inclui avareza, inclui orgulho, inclui arrogância, rebeldia e falta de amor. Essas características são frutos de pecado e iniquidade. Mas Paulo está escrevendo a Timóteo, advertindo a Timóteo: Timóteo, toma cuidado, já se introduziram entre nós alguns homens, algumas mulheres que estão dessa maneira, eles estão dessa maneira, eles estão misturados entre nós. A Bíblia oferece um caminho para navegar e superar tribulações, protegendo a alma e garantindo um futuro para a salvação. A única maneira que se encontra de sobreviver a essa crise, a esse estado de letargia bíblica, a única maneira que tem é o crente ser avivado. O crente precisa estar avivado. O crente precisa ser revigorado. Ele precisa. E como é que eu serei avivado? Como é que eu serei revigorado? Só tem uma maneira: à luz da Bíblia. A Bíblia implica num despertar espiritual. A Bíblia é uma prática ativa dos ensinamentos divinos. É a Bíblia. Ou seja, se você não conhece Bíblia, se você não se interessa por Bíblia, se você não obedece aos princípios de Deus, você é alvo fácil para isso. Olha o texto, vamos lá. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias,
sobrevirão tempos trabalhosos. Entendeu por que você tem que ser avivado? Entendeu por que você tem que ser revigorado? Por causa desse tempo trabalhoso. Porque haverá homens amantes de si mesmos. Onde é que esses homens são? Aonde estão os homens amantes de si mesmos? Aqui. Não está falando lá de fora, não. É aqui. É aqui. Homens avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural. Presta atenção. Irreconciliáveis. O que você acha que significa irreconciliáveis? Dá uma interpretação para isso. Tenta interpretar o que Paulo está dizendo. Essas pessoas são irreconciliáveis. E ainda digo mais: caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, são traidores, obstinados, são orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Tu sabe o que está escrito aqui? Destes, você repete, vamos lá, você fala o resto, ó. Deste, mais alto, deste, dá no pé. Então não vem aqui dizer, não, eu vou, vem aqui, meu filho, eu já falei com você 300 vezes, eu vou falar 400. Fala, misericórdia imprópria. O crente avivado, o crente revigorado, ele tem discernimento para identificar esses indivíduos entre nós. Eles já estão aqui, eles já estão infiltrados entre nós, e não são poucos. Eles não querem que você gere fruto do Espírito, eles querem fortalecer a iniquidade que já habita em nós. Eles querem germinar em nós alguma coisa muito ruim. É por isso que as más conversações vão corrompendo, comichão no ouvido. Isso é individual, querido. Isso é individual. E o texto continua: porque deste número são os que se introduziram pelas casas e levam cativas as mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. O texto é claro: nunca. O texto não diz há uma possibilidade. Tente mais uma vez, tente mais outra vez, tente mais outra e mais outra, vai tentando, vai orando. Dá podcast, pastor. Hein, Fernando? Isso aqui dá podcast. Olha aí. E nunca, o texto diz que nunca, são irreconciliáveis. Nunca vão chegar ao conhecimento da verdade. O Senhor está dizendo: vaza, larga, se afasta. Davi, ele não se escondeu de Deus. Talvez Davi, ele conseguiu enganar vizinhos e até o próprio coração, mas ninguém é capaz de se esconder de Deus. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Preste atenção nisso. Olha o texto:
não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Significa que nada pode ser escondido, nada está escondido aos olhos de Deus, pois Ele vê tudo, Ele vê todos. Repete: o meu Deus vê tudo, sabe tudo. Vai enganar quem aqui, querido? Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Todos. Esta parte enfatiza a completa transparência e a exposição de tudo que nós somos diante de Deus. A expressão patentes reforça que a realidade é clara, a realidade ela é visível aos olhos de Deus. Quem é Deus? Ele é o juiz. Ele é o juiz. Aquele que no final de toda a trajetória da nossa vida, nós vamos prestar contas. E quando prestarmos contas, haverá um veredito: céu ou inferno. Isso não te dá medo, não? Vale a pena dar asas ao pecado? Vale a pena manter essa iniquidade aflorando dentro de nós? E não é hora de trabalhar isso, não é hora de interromper isso. Não é hora de ver o seu comportamento, não é hora de você ver o seu temperamento, não é hora de você ver a sua temperância, não é hora de você ver o seu ciúme, não é hora de você ver os seus vícios, as suas práticas, aquilo que está em segredo, aquilo que só você e Deus e o diabo sabem. Que a tua mãe não sabe, teu pai não sabe, tua mulher não sabe, teu filho não sabe, só você sabe. E que há anos e anos e anos, a tua vida toda, tu tem escondido. Este versículo bíblico transmite uma forte mensagem sobre a onisciência de Deus e a responsabilidade de cada indivíduo, a responsabilidade de viver de forma transparente, pois nada pode ser ocultado ao seu olhar, nada. Deus mandou Natã, um profeta, para confrontar Davi no seu pecado. Ele contou a história de um homem pobre que perdeu a sua única ovelha por causa da maldade de um vizinho rico. Foi essa a história. Davi ficou brabo e mandou um castigo duro para aquele ladrão. Falou que este homem teria de pagar 4 vezes o valor da ovelha e que seria morto pelo seu crime. Foi isso que Davi falou. Esse foi o julgamento de Davi. Natã levanta e diz: tu és esse homem. Imagina. O profeta disse: tu és esse cara. Você lançou uma sentença sobre você mesmo, você deu um tiro no teu pé, Davi. Pela tua boca, tu vai ser cobrado. Ele acusou de pecados contra Deus, contra Urias, contra Betseba, e ele afirma: Davi, tu é esse cara. É você quem fez isso, Davi. Davi agora ele vai confessar o pecado. Deus lhe poupou a vida. Deus lhe poupou a vida. O arrependimento sincero, ou seja, há algumas diferenças notáveis aqui quando comparamos a confissão de Davi. O arrependimento sincero. Ou seja, existe na Bíblia algumas referências que nós podemos falar de arrependimento, de pessoas que cometeram erro e que não trataram como Davi. Davi gerou o Salmo. Vamos dar uma olhadinha?
Adão e Eva. Adão e Eva, eles caíram. Procuraram ocupar outras pessoas. Quando arguído por Deus, Adão e Eva, o que vocês fizeram? Foi a gente não. Não. Jogaram a culpa onde? Um contra o outro. Não seria mais fácil Adão dizer, não é a mulher que tu me deu, eu pequei. Não é Eva dizer, foi a serpente, não, eu pequei. Não. Deu para você entender a diferença para Davi? Ou seja, vamos falar de Caim. Caim, ele mentiu para Deus, tentando negar sua culpa. Ele mentiu para Deus. Ele deveria dizer, sim, matei meu irmão, enterrei, está aqui o corpo dele. Você vê Caim fazer isso? Não. Vamos falar de Arão. Arão, ele apontou o dedo para o povo. Deus diz, Arão, o que tu fez, Arão? Você ficou louco? Arão, chega aqui, Arão, o que você fez? Ele diz assim, o povo, foi ele que fizeram um bezerro de ouro diante disso tudo. Ou seja, ele não trouxe para ele, não, olha só, o povo me induziu e eu fiz. Deu para você entender? Deu para você entender isso? Não é, João? Não é? O povo, foi o povo. O povo, você estava demorando muito lá. Você não descia, o povo estava aí fazendo bagunça. E aí, o que fez? Juntou tudo que é ouro, juntou o material todinho. E eu, como artífice, né, sabendo manipular, vieram para mim, botaram pressão e eu fiz. Não, ele não fez isso. Ele não fez isso. Nós somos exatamente assim. Quer falar de Saul? Saul disse que tinha obedecido a palavra de Deus. Depois, quando reconheceu a sua culpa, ele se preocupou em manter sua posição de honra perante o povo, em vez de mostrar um espírito quebrantado. Para com essa música aí, rapaz. Jesus do céu. Vamos falar de Judas? Judas sentiu remorso, confessou sua traição, mas fugiu da presença de Jesus. E o que ele fez? Se suicidou. Olha como funciona a mente. Olha como funciona. O arrependimento e a confissão de Davi foram bem diferentes. Davi, ele não ofereceu desculpas. É aqui que Deus exalta. Ele não ofereceu desculpa. Ele não perguntou sobre as consequências. Ele não perguntou. Simplesmente ele entregou nas mãos de Deus justo. E simplesmente confessou a culpa do seu pecado. Ele disse, eu pequei contra ti. E não foi um pecado simples. Não foi uma coisa pequena, não. Eu cometi iniquidade. Eu poderia ter parado o meu pecado na queda, na primeira. Mas eu dei sequência. Eu assumo o meu pecado. Eu assumo a iniquidade que eu gerei. Ele não está pensando nas consequências. O Salmo 51 mostra a profundidade do remorso de Davi. Ele assumiu plena responsabilidade pelo pecado. Ele pediu ajuda a Deus para renovar o seu coração. É o que nós precisamos, pedir ajuda a Deus de uma renovação de coração. Mas antes disso, precisamos confessar todas essas coisas. É este arrependimento que Deus quer de cada um de nós. O pecador que volta para Deus, ele precisa reconhecer o seu pecado e não retornar de forma fingida. Quando você confessa e amanhã tu está praticando de novo, e depois de novo, e depois de novo, isso se torna um ciclo.
um sistema. Não para. Consequências do pecado. Deus não tirou a vida de Davi. Ele foi perdoado, mas ainda tinha muitas consequências graves. O fato de Davi ter pedido perdão, o fato de Deus perdoar toda a iniquidade, toda a iniquidade de Davi foi perdoada, toda. Isso não livrou ele das consequências dos seus erros, que certamente cairia sobre todos os seus filhos. Ele foi humilhado quando um dos próprios filhos tomou alguma de suas mulheres. Ele viu isso. E como Davi falou, o que o ladrão do cordeirinho teve de pagar 4 vezes, ele mesmo pagou 4 vezes. Tirou a vida de Urias e pagou a vida de 4 de seus filhos. Ele matou Urias. Ele perdeu 4 filhos. Foi ele que profetizou isso. Primeiro, o filho de Betseba nasceu e morreu logo depois. Depois, Amon foi morto pela espada de Absalão. Joabe matou o rebelde Absalão. Depois da morte de Davi, Salomão mandou que Adonias fosse morto. As consequências do pecado de Davi mostram um fato importante. Deus pode perdoar o pecador sem tirar todas as consequências desse pecado. Repete comigo, nós vamos terminar. Bem alto. Deus pode perdoar o pecador sem tirar todas as consequências desse pecado. Há muitas pessoas arrependidas de seus pecados, que ainda vão ficar muitos anos encarceradas. Muitos anos. Há famílias inteiras destruídas por causa de pecados confessados e perdoados diante de Deus. Eu vou parar aqui. Eu vou repetir para encerrar. Há famílias inteiras destruídas por causa de pecados já confessados e pecados já perdoados por Deus. Os pecados já foram confessados, os pecados já foram perdoados, e não são poucos aqueles que vão sentir na carne as consequências de seu erro ou das suas linhagens. Deus pode perdoar o assassino, Ele pode perdoar o assassino, mas Ele não ressuscita a vítima. Pegou isso aí? Ele pode perdoar a mãe que abusou de álcool ou das drogas durante a gravidez, mas a criança nasce com defeitos. Deus é capaz de perdoar as mulheres e médicos que fazem abortos, mas as crianças já mortas nunca nascerão vivas. Deus é capaz de perdoar um relacionamento sexual ilícito, mas o vírus da AIDS pode ser transmitido para uma série de pessoas, provocando uma crise mundial, onde não são poucas as vidas que são mortas. Muitos outros exemplos provam que o pecador perdoado ou suas vítimas
podem continuar sofrendo depois do perdão. Vou parar aqui. Semana que vem, você imagina quanta coisa boa, rica, que esclarece, que aviva, que desperta, que mexe, que sacode com a gente. É o dedo que vai lá na ferida. Se você não é irreconciliável, se você não é incontinente, se você não é soberbo, se você não é um tolo, ouça o que o Espírito de Deus está falando para nós. Pega na mão do seu irmão e diga para ele: ainda há tempo. Se coloque de pé em nome de Jesus.